falo para meu filho, ó, pega esse dinheiro e manda lá. Leva lá, leva lá para aquela pessoa, leva para aquela pessoa. E pega e dá uma ofertinha, né? Para não Sim. falar esmola, né? Porque Entendi. esmola não é esmola, A é uma esmola ofertinha. é um ato, uma palavra que muitas vezes é negativa, assim, no sentido, né? Ela. Negativa. E olha, tem senhorinhas que já estão acostumadas, já passa ali e chega ali e olha assim, boa tarde, ou bom dia, né? Aí já passo para ela e ela já faz, Deus te abençoe, né? O É. filho. Então são atitudes que É, opera. Eu fico feliz. Eu fico eu feliz com isso. também. Eu compartilho, Genaro, do mesmo sentimento com você e falo com tranquilidade, porque eu gosto de conversar com as pessoas no comércio. Por exemplo, fui hoje pagar comércio de materiais de construção, e isso que você está fazendo, casa de tinta, e você tem oportunidade, aí você começa a pessoa vê, se conversa. Rapaz, parece que não. O simples fato de você dar a mão para um cara que está no balcão, não é o que está só atendendo. Sim. Tem três, né? Esse que vai me Sim. atender, eu atendo. Eu vou, papá, papá, tudo bom? E aí, vamos à luta? E aí, vamos tocar o barco? O negócio. Você já quebra aquela esfera, irmão. Sim. Verdade. Mas amém. Muito bom. É isso Muito aí, Amém. irmão. Vamos lá, irmão Vitor. Você sabe que dentro da conversa que nós estamos tendo aqui, que surgiu espontaneamente, é interessante. Nós fomos com o irmão Mauri a Efésios 4, né? É, Então, tem uma exortação a que nós andemos conforme que alcançamos, né? Isso vai falar lá em Filipenses também, capítulo 3. Mas aqui em Filipenses, em Efésios capítulo 4, versículo 20, ele disse uma reação à prática negativa. Quando você lê desde o versículo 17, ele vai mostrar aquelas costumes mundanas que aqueles crentes tinham no passado, né? Os quais andastes outrora, né? É, eras insensível, ele fala versículo 19, e se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas olha o que diz aqui, irmãos, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Isso aqui é impressionante, irmãos. sim, Porque a expressão aprendestes a Cristo não é a mesma coisa que aprendeste de Cristo. Como sim. disse a tua versão, irmão Genaro? Efésios quanto? 4:20, irmão. Diz assim: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aí, não foi isso que aprenderam de Cristo. O sentido é como se fosse que está aprendendo de Cristo, né? É, a versão original, Recepto, ele disse assim: mas vosotros não haveis aprendido a si a Cristo. Também fala essa expressão. Está correto. É. Então, aprender a si a Cristo, isso significa que Cristo seja manifestado. E não é que você imita o que ele fez. Esse é o sentido que traz o versículo. Quando você, não sei se tem o irmão Laquinjem ali. Não tem, né? Deixa eu... Não, eu posso pegar aqui, ó. Deixa eu tocar uma aqui. E a King James está aqui, eu vejo aqui, ó. Sim, Efésios está aqui, eu abri em Efésios aqui. sim. Efésios 4:20, 20. né? Ó, aqui. Parece que é mais ou menos igual. Entretanto, não foi isso que vós aprendesse de Cristo. De Cristo é como dá um sentido diferente, né? É claro que tem Bíblias que traduzem de Cristo, porque, vamos dizer, quando você pratica o que Cristo praticou, é somente Ele pode praticar. Por exemplo, Ele amou a seus inimigos ao ponto que deu sua vida por eles. Sim, Então, se nós aprendemos de Cristo, significa que Ele está sendo manifestado. Mas quando eu disse o sentido aprendestes a Cristo, na realidade está mostrando que nós estamos nele para ele ser manifestado. sim, Porque Cristo, quando ele esteve aqui na terra, irmão, nada ele fazia de si mesmo. Então, o modelo é que ele estava sujeito ao Pai
E ele apenas falava o que o pai falava e fazia o que o pai fazia. Ele veio para realizar a vontade dele. Então, aprender a Cristo mostra que nós, tudo que nós fazemos em relação ao que Deus quer. Esse é o sentido de aprender a Cristo. Então, quando você se despoja daquelas práticas que nós tínhamos antes, qual é a motivação? Ser uma melhor pessoa? Ter aceitação, porque também isso, às vezes a gente não tem aceitação por causa do passado, né? Sim. Ocorre muito isso entre os parentes, né? Não sei como que é, mas se uma pessoa foi uma má pessoa, fez coisas erradas, entre os parentes não tem aceitação. Não tem aceitação. Não quero convidar ele. Então, qual que é a minha intenção? Por que que eu quero ter uma melhor qualidade de vida? Para ter aceitação? Para eu É, poder ter credibilidade? Então, esse examinar, irmãos, nos coloca na trilha certa. Olha como disse no 21. Se de fato, olha, irmãos, ouvistes, nele fostes instruídos. Olha que impressionante, irmão. A instrução do Senhor nunca foi para nós sermos melhores pessoas. A é, instrução do Senhor é para nós andarmos nele, irmãos. Isso que é um destaque muito importante, irmãos. Porque se nós caímos na pendente errada, né? entendi. De querer aperfeiçoar a carne. Querer aperfeiçoar a carne. E o que você falou é uma coisa interessante. Quando outrora das trevas, agora é luz, muitas vezes você tem um reflexo tão negativo no passado, como você falou no âmbito familiar. Sim, Então as pessoas tá gravada aquele passado seu. sim, E o próprio inimigo usa já para usar como acusar aquilo. Você sim, pode notar isso nas famílias, assim, sim, família da totalmente. carne, isso é, só muda de endereço. Exatamente. Mas o que que acontece? Isso é uma situação. Por isso que a gente tem que ver o que nós começamos a compartilhar, que tudo isso que nós fizemos é de você estar em Cristo, a graça de Cristo habitando, prosperando em você, você frutifica em Cristo para a honra e glória de Deus. Isso, irmão. É uma coisa importante. Quando a Muito gente importante. compartilha um testemunho, vamos supor aquilo que nós começamos a compartilhar antes da reunião, é para um edificar o outro. Não é para falar, Isso. ó, Vitor, ó, convém que até a João Batista falou ali, Falou? convém que eu diminua e o Senhor cresça, né? Então, mas eu acho que o testemunho nos encoraja, que é como um lavar os pés dos outros. Fala, Amém. puxa, ou como uma outra situação negativa. Fala, Sim, rapaz, eu acabei, amanheci cansado, não compartilhei, discuti com ali, uma repartição, tomei uma trancada do carro. Pode ter outro caminho dessa conversa, sim. né? Entendeu? Mas muito bem colocado. Aqui no King James fala, se é que de fato ouviste, nele fosse discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Sim. E olha Uhum. só, Sim. interessante essa frase que aqui nessa versão diz assim: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, não foi por Puxa vida. ele. É nele. Que coisa, e não por ele. Nele. Muito bom. Nele, né? Muito bom, irmão. Esse aí, você sabe que sempre que nós olhamos para isso, é muito fácil nós pender para o lado de imitar as coisas boas, né? Por exemplo, nós lemos o versículo em Filipenses 4 que traz uma conotação aonde você, vamos dizer, traz aqueles aspectos positivos de uma vida humana. Por exemplo, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que tem de bom nome, isso ocupe vosso coração. E Paulo, ele é até ousado, né? Porque ele vai usar a sua pessoa, aqui em Filipenses, nós limos já, mas vou fazer só aqui em Filipenses, vou trazer só esse aspecto aqui, né? Nós limos o versículo 9, né? E aquilo que aprendeste, ele diz. Olha que ousadia, né? Aquilo que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim. É forte, irmão. Eu não posso falar isso para os irmãos. Sim. Mas Paulo pode. Porque Paulo, ele tem uma característica humana muito mais elevada que nossa. Dentro dos padrões. Porque ele era um vaso, né? Vamos dizer.
totalmente é, circunciso, vou usar essa palavra. A carne dele não tinha ação nele, né? Um irmão que era totalmente útil nas mãos do Senhor. E nós estamos justamente nessa mensagem de hoje, nós estamos falando sobre a restauração do testemunho do Senhor, né? Podemos dizer que desde que nós conhecemos Paulo, ele não teve deslize assim mencionado, né? Que nem Sim. Pedro, né? Inclusive, quem foi repreendido por a Pedro, quem repreendeu a Pedro foi Paulo, né? Mas você nunca vai escutar uma repreensão de Pedro ou algum dos discípulos repreendendo a Paulo. Porque a Sim. vida humana dele, irmãos, era totalmente, ele não se importava consigo mesmo. Então, ele tem a qualificação humana para colocar-se aqui no versículo 9, aquilo que aprendeste, recebestes e ouvistes de mim. Olha que impressionante, irmão. Maravilha, né? É, Eu abri agora, irmão. Eu não tinha visto que eu entrei. Você é, estava falando da restauração do testemunho, eu não cheguei a ler. Agora eu aham, abri no fundo. Eu até minimizei a telinha aqui, sim, que eu estou no aplicativo do WhatsApp, né? sim, E eu consigo lendo também da restauração aí, só para ver. sim. Muito bom. Inclusive, tem associação, porque nós estamos dando uma introdução aqui para chegar no ponto principal. Nós somos aqueles que estamos aprendendo a ter uma vida com Deus, aprendendo a Cristo e não aprendendo de Cristo. E Sim. qual é o Vitor, caminho que Deus estabelece? Pode falar, irmão Carlos. Vitor, há uma diferença entre aprender sobre Cristo. Isso. Eu posso aprender alguma coisa sobre algum assunto, de Sim, como fazer um almoço, uma comida, né? Ou churrasco que você faz, né? Mas uma coisa é aprender sobre. Aqui sim, não é de, nem sobre necessariamente. A tradução também existe, fala de, de. mas ele fala a, que é diferente, né? Sim, Então, o sentido correto é no sentido de aprender o próprio Cristo. sim, Porque o Paulo apresenta o Cristo como ele mesmo foi apresentado, Jesus foi apresentado como uma pessoa, o Paulo também apresenta ele como uma pessoa. Então a gente precisa aprender a pessoa de Cristo. amém. E é ele que vai te ensinar a viver uma vida diferente, né? Então, Sim, porque se você fala somente aprender sobre Cristo, é um conhecimento intelectual na sim, tua É mente, né? Que verdade. não é. Claro, eu não estou dizendo que não seja necessário, não vamos dizer que não também, né? sim, É bom conhecer, mas é conhecer a teologia, os princípios, e você estuda sobre Jesus. Aí esse versículo, mesmo versículo que o Senhor falou para os hipócritas, né? E vocês sabem, conhecem a Escritura, mas o problema é ir na pessoa de quem apontava as Escrituras. sim, Talvez eles tinham percepção quem era Jesus segundo as Escrituras, mas a gente não tinha coragem de ir à própria pessoa. Então você pode estudar alguma coisa de Cristo, mas você não aprende a Cristo, né? Então, o sentido é aprender a Cristo, o sentido é dinâmico. E ele Sim. é transformador também, ele é de mudança. A tua vida vai mudando, né? sim, Aos poucos, lógico, dia após dia. E eu gostei da introdução do irmão Mauri, quando falou assim, quando ele levanta, ouve uma mensagem, bom, primeiro ora, tem comunhão com o Senhor, procura na Bíblia, ouve uma mensagem. Isso é uma coisa que você está fazendo para aprender a Cristo. sim. E a É, tua também. mente também vai ganhando a pessoa de Cristo. É E a tua verdade. mente, conforme o tempo vai sendo renovado, vai mudar, tendo uma mudança na tua vida. Então, ele é dinâmico nesse sentido. Não é que você vai aprender de Jesus como um professor. Você vai É aprender a dinâmico, própria. essa palavra é correta. O processo é dinâmico, irmão, correto. Sim, É dinâmico. Então, esse aí, acho que aí você pode absorver muito mais a natureza de Cristo, né? E a tua Ah, natureza também, na tua mente, principalmente a mente, vontade e emoção, ela vai mudando, tem certa mudança. Não quer dizer que vai acontecer de um dia para outro, mas você está sendo ensinado por uma pessoa. Claro, a gente tem que ver, por exemplo, a gente compartilha a palavra, né? Isso também ajuda a nós perceber que tipo de Cristo que nós temos. isso. Vamos dizer assim, sim. vamos usar essa expressão, Muito que bom. tipo de Cristo? Porque você vai lá fora, é um tipo de Cristo que o povo tem. O Cristo que sara, o Cristo que expulsa demônios, que não que não seja isso também, mas diminui muito a pessoa de Cristo, o que ele é em essência.
Então a Sim, É gente quer verdade. aprender a Cristo, né? Para viver a vida prática do viver cristão, né? A verdadeira vida cristã, né? sim. Amém. Amém, amém. Vai, irmão Isso, Genaro. e além do mais, Paulo fala assim, quando, quando era a ceia do Senhor em Coríntios, na 1 Coríntios, ele fala assim, o que temos aprendido, isso nós passamos, o que eu aprendi, isso que eu estou passando. Então, o que ele aprendeu, ele não aprendeu uma doutrina, ele aprendeu Isso. uma pessoa. É isso Né? aí, E irmão. quando ele aprendeu essa pessoa, É, ele fala assim, em 1 Coríntios capítulo 4 ele fala assim, que ele não é julgado por ninguém. Imagina não só, é. irmãos. Muito bem. No versículo 2 ele fala assim, além disso, que se requer dos descendentes é que cada um deles seja encontrado fiel. Versículo Sim. 3. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de Ser ser julgado. julgado por vós, ou por tribunal humano, nem em tão pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ardi a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem Sim. me julga é o Senhor. 1 Amém. Então, Coríntios 4. ele deu Primeiro a Coríntios 4, pessoa, né? isso, 1 Coríntios 4, até 4. Depois veio o versículo que é preferido do Mauri, né? Versículo Sim. 5. É. Portanto, nada julguei antes do tempo. Puxa. Opa, lindo, meu irmão. Então, o que ele aprendeu, o Paulo só pode ensinar aquilo que aprendeu. Né? E ele aprendeu não da pessoa de Cristo, mas ele aprendeu a pessoa de Cristo, Que a coisa vida de Cristo. impressionante. Que riqueza, né? Aleluia. Muito rico. Impressionante. Vai, Viu, irmão viu, viu, Mauri. o irmão Genaro. E olha que ali, sabe que eu lembrei o irmão Eber quando ele falava da segunda parte do capítulo do 1 Coríntios 4, Sim. versículo 6, né? Aham. Quando fala da essas coisas, irmãos, apliqueis figuradamente a mim, mesmo E a pô. e a Apolo, por É. vossa causa, Sim. para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está Está escrito, escrito. a Muito fim bem. de que ninguém se Se glorie na salvação. ensoberbeça e a favor de um em Que coisa detrimento de impressionante. outro, Que coisa né? Verdade. Essa maravilhosa, hein? palavra, eu acho que esse versículo encaixa no que o Genário falou e no que Maravilhoso, o, hein? Que né? riqueza, hein? Que riqueza. Isso é muito bom. E aqui no 1 de Coríntios tem que ler agora, né? O 3, né, irmão? Voltando um pouquinho, ó. Sim, Versículo 21. De maneira que ninguém se glorie em pessoas, né? Ou nos homens, né? Fala aqui. é É, muito bom. porque tudo é vosso. É impressionante, irmãos. E aqui, tudo é vosso. Quem primeiro entra aqui na lista, tudo é vosso? Não é Cristo? É, Primeiro É. Cristo. Por isso que como vamos nos gloriar nos homens? Porque a fonte sempre foi a mesma, irmãos. Cristo é a fonte. Então, quando você tem partido ou tem preferência, isso demonstra infantilidade. Como você vai se gloriar nos homens? Por mais que seja Paulo, né? Vamos dizer. Porque tudo é vosso, é Cristo em primeiro lugar. A fonte de tudo isso é Cristo. E continua dizendo, né? Porque versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é tolice diante de Deus. Porque está escrito, ele, aqui é a versão transliteral. Ele fraga aos sábios na sua própria astúcia. Como fala a versão aí? Aqui disse fraga, né? Perdão, flaga. Flagra. Aí. Qual o Flagra. endereço, irmão? Versículo, capítulo 3 de 1 de Coríntios, versículo 19. Ele flagra. Aí. Flagra. Ele é descoberto, seria, né? a King James, ela É. fala que ele apanha os sábios nas Aí, próprias apanha. artimanhas Isso. deles. Fala, portanto, a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Sim. Pois está escrito, ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. Sim. E o Senhor conhece Aí. os pensamentos sábios, que
são elucubrações vãs, que Que fala coisa, assim. né? Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, Isso. porque tudo, porque tudo vos pertence. Aí. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente e o futuro, tudo que existe é vosso. E É, vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. que Olha que coisa, né? palavra. Agora faz a transição aqui no 20, né? Com o versículo 8 de Filipenses 3. Lembra que Paulo falou assim: Isso pensais, né? Mas aqui, qual que é os pensamentos do sábio aqui no versículo 20? São É, pensamentos vãos. pensamentos vãos, aqui fala elucubrações, é Loucura, uma palavra mais difícil. loucura, Sim. É, É. três. Aqui no dicionário Strong, fala que é inútil, pensamentos inúteis. É, Agora, e Paulo, ele na, exorta. é, Pode falar, irmão. na área fala pensamentos vãos também. E você vê que Paulo, quando fala com os irmãos em Filipenses, ele diz: Nisto pensais. Então, aquilo que é puro, que é nobre, que é bom, que de boa fama, isso ocupe vossos pensamentos. Não é impressionante, irmãos? A Sim, distinção, né? Então, o sábio, os pensamentos dele são vãos. Por que, qual é a distinção de vaidade? É porque ele traz pensamentos para si mesmo, ou coisas desse mundo. Por isso que é inútil, vão. E aí a exortação disse: ninguém se glorie nos homens, né? Porque vamos dizer assim: aonde está a jactância de um homem se o pensamento dele é vão? Se ele tem pensamentos, ou ele age de acordo com o que Deus quer, é porque Cristo está nele. Não sim, é ele, não é, irmão? Paulo, ele falou muitas vezes isso, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Não falou isso, ele. sim. Como se partisse de nós. Participe de nós. Porque se o pensamento de Paulo partisse dele, como seria o pensamento dele, irmão? Seria judicial, né, irmão? Vão, Vão. vão, seria vão. loucura. Mas se o Você, pensamento dele parte de Deus, ô, irmão, agora é É, diferente, hein? ó, Sabedoria de Deus. amém. eu, Aí entra eu, aquele versículo, Carlos. Nós aham. temos a mente de Cristo. Não entra ali? Mas isso que eu queria falar para você É, é essa questão, não esse versículo, mas esse princípio. sim, O irmão Amorim começou usando o exemplo de ouvir mensagem, de buscar a sim, palavra, e vai o dia, e o dia, à medida que você desfrutou da palavra, e a palavra fez morada em você, como diz o Paulo também em Efésios, né? sim, Ela tem uma ação, mas não é uma coisa forçada, é uma coisa espontânea, sim. porque não é de uma atitude a partir do homem. E é interessante também que você explicou aí, essa mente de Cristo, como que era a mente de Cristo quando ele viveu na Terra? Nada fazia por si mesmo. É isso aí. Isso mesmo. Nada, a hora dele, e esse é um assunto muito difícil, porque, exemplo, exemplo, vocês lembram quando o, não, o Senhor falou para Moisés, o que você tem na sua mão? Discutindo com Deus a questão da, se ele ia ou não, né? Fala para o Sim, faraó, falou para ele, eu tenho uma vara, joga no chão. No que se converteu? a Uma culebra, serpente. né? É uma É, serpente, uma culebra, né? Aí ele saiu correndo dele, né? é, O que representava aquela culebra? Onde ele estava se apoiando. isso. Então, o apoio meu e teu pode ser muito bom, pode ser qualquer coisa que for, coisas boas, estamos falando de coisas boas, né? Mas todas elas têm um procedimento do mundo, de Satanás. Então, não está provindo de Deus. E quando ele era muito intelectual, capaz, e se achou que poderia ser o libertador, que de fato ele entendia isso, que Deus falou para ele, né? Queria libertar, não conseguiu. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, vocês é o seguinte: Cristo
foi de que maneira? Ele nada fazia por si mesmo, fazia Amém. tudo que o Pai ensinou ele a fazer. Tudo é o Pai, era o Pai, o Pai, o Pai. E o Pai deu testemunho, testemunho que realmente ele era o enviado. Sim, Então, essa é a mente de Cristo. E só falando mais um assunto aqui, irmãos, nesse mesmo contexto que o versículo que o Vitor começou, do versículo de, deixa eu ver, Efésios, né? Efésios 4, sim. 20, 21, se usa algumas expressões interessantes, né? Versículo 20 e 21. E claro que o Vitor depois volta no assunto que estava falando também. Utiliza uma série de palavras. Sequência. Sequência. No versículo 20 fala aprendestes. Sim. Essa palavra aprender é da pessoa de Cristo, né? Porque Amém. ele é que nos ensina, né? E Amém. o outro, 21, fala ouvistes. Sim. E no versículo 20, 21, mais um pouquinho mais frente, nele fostes instruídos. Então, isso, irmão, é muito importante, Muito bom, irmão. o conteúdo de Cristo. Amém. Ele é maravilhoso, mas a gente precisa aprender. Sim. É que, vamos dizer assim, é uma cultura nova, irmãos, não é uma Isso. cultura terrena. Na cultura terrena, você estuda 2, 3 anos, aprendeu, e você pode aprender até aprender algumas outras coisas, né? E É. já definiu toda a tua vida. Mas na cultura divina, irmãos, é totalmente o contrário. Por exemplo, na cultura humana é 20 mais 20, 40, quanto mais tiver, melhor. Hum. Se eu perder, eu fico triste, né? Mas na cultura divina é que você tem que perder para ganhar. Isso. Então, é uma cultura totalmente diferente. Então, É o Paulo, oposto, por né, exemplo, irmão? né? É o oposto. É o oposto totalmente. Então, ele fala assim, e no 21 fala ainda mais assim, Paulo fala assim, segundo a verdade que está em Cristo. Jesus. Em Onde que está a Jesus. verdade? Parecia que A ele verdade está leu, em Cristo, em leu os Jesus. evangelhos falando que Jesus era a verdade. Então, essa pessoa é a verdade. Você quer Sim. aprender uma coisa verdadeira? Ou aprender a verdade, a pessoa em si, porque ele falou que ele era a verdade, Isso aí, irmão. você precisa olhar. E um versículo a mais cada dia que eu olho mais, eu entendo melhor. 1 João capítulo 1, quando o João fala assim que a comunhão dele, no Hum. primeiro versículo do capítulo 1 de 1 João, fala assim, o que era desde o princípio, o que temos Temos visto, ouvido. ou temos ouvido, primeiro Que ouvir, temos visto. é importante ouvir, é importante, temos que ouvir a palavra, ouvir a comunhão, mas depois tem uma segunda fase. Que coisa Depois linda, de hein? ouvir, tem que estar, ver. É Puxa bom vida. ver, é muito bom ver, mas o ver ainda você pode ser. Você viu alguma coisa, passou, você viu. É É. bom, é bom, um carro bonito. Aí você tem que contemplar. Aí você tem dinheiro e compra o carro, porque realmente é bom demais, contempla os detalhes. Então, estou dizendo a pessoa de Cristo, né? Sim. Aí depois você pode tocar nela. Claro que o tocar nosso não é o físico, é um apalpar espiritual, né? Sim. E a mente nossa também não é apenas impressionado por pessoa que sabe falar simplesmente, mas é impressionado no sentido de que há mudanças, produz uma mudança total, Que radical. coisa, né? Você não pensa mais da mesma forma, porque a verdade está em Jesus Amém. e ela não muda. Eu que preciso mudar, mas a verdade não muda. Não Eu que muda. sou mentiroso, eu que Isso. sou isso, sou aquilo, tudo que o Paulo fala em Efésios, né? O contrário. Então, Exatamente. a verdade está em Cristo. Isso precisamos aprender Amém. a Cristo, né? Só isso que eu queria dizer, amém. Muito Muito bom, bom. irmão. Muito Muito rico. bom, René. O Renê tá afiado, hein? Afiado, irmão. Tá aprendendo a Tá Cristo. aprendendo a Cristo, irmão. Alegria. Vai, irmão Maurinho. Não, é que essa primeiro João, ele colocou de uma maneira maravilhosa, né? Sim, Ouvir, seus próprios olhos contemplar, sim, o apalpar com respeito ao verbo da vida, né? E aí exatamente. mostrou que desde o princípio, essa palavra é maravilhosa. Que coisa, né? E eu gostei, eu lembrando daquele versículo ali um pouquinho mais para baixo, do 3 mesmo que o René leu, mas Sim, ó, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, sim. para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com Com seu o seu Filho filho. Jesus Cristo. Amém.
né? Que Então, impressionante. maravilha, né? Mas você vê que todo tem o mesmo endereço, né? Tudo termina nele, né? Vamos dizer assim, a expressão, o Carlos falou uma coisa muito importante, eu acho que é importante, tem que ter influenciar a nossa vida o fato de você ver, contemplar, ouvir, né? Por exemplo, vamos supor, você está num pôr do sol maravilhoso, está num silêncio de um campo e você vendo esse pôr do sol sozinho, sentindo aquele ar puro, aquela brisa bonita, e ela te influencia, não influencia você? Influencia, Te dá uma influencia. sensação, mas saiu daquele momento, irmão, e já acabou tudo. Agora, irmão, você contemplar o Senhor, cuidado, irmão, se você contemplar o Senhor, hein? Começar a ouvir Ele e ver o Senhor, Ele pode mudar teu viver, irmãos. É diferente, né? E é Por isso- perigoso, né? E perigoso, né, irmão Carlos? Irmãos, ra- sabe o que eu percebo, irmãos? Que a gente tem muito conhecimento, mas não tem essa percepção de você se encontrar com o verbo da vida, como o João está falando aqui. Isso que nós temos visto e ouvido e as nossas mãos palparam a respeito do verbo da vida. O verbo da vida que o irmão Carlos falou, que é a verdade do evangelho, irmão, tem que influenciar a nossa vida. Maravilhoso. Glória a Muito Deus bom. por isso. Vai, irmão Genaro. Glória a Deus. Vai, irmão Maurinho. Eu tava abrindo agora, É, porque o que nós estamos falando nada mais é do que o testemunho do Senhor. o testemunho do Senhor, né? Então, a gente poderia considerar alguns versículos, olha lá, Sim, é, é, o texto-chave, você vê Colossenses 19, porque a palavra se completa, né? que completa, irmão. Você fala Boa. restauração do testemunho, a palavra restaurar testemunho, ou primeiro o texto lá, se a gente lê Colossenses 1:19, Sim, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E aí, irmão, Colossenses 2:10 que fala isso que nós acabamos de falar. Também estás nele aperfeiçoado. estáis aperfeiçoados. É isso. Então, esse versículo, ele fecha, porque o Renê não estava falando que é um processo de aprendizado, Sim, é uma vida de intimidade com o Senhor, é um processo de aprendizado. A mente colocada no espírito, ela vai sendo exercitada, né? amém. Então, aí fala aqui desse Colossenses e fala, e nele ainda fala, nele estáis aperfeiçoado em Cristo, né? Sim, muito rico. Então, a maravilha, e aí tem mais alguns versículos maravilhosos, né, que a Sim. gente pode ler. Eu acho que o irmão Vitor quer dar uma sequência, irmão, Sim, naquele texto? eu Pode dar. queria, eu queria trazer vamos dizer assim, o sentido contrário, né? O que Sim, seria não ter o testemunho do Senhor? é muito Quando, bom. como nós julgamos que nós não estamos no testemunho do Senhor? Então, o testemunho do Senhor é muito interessante, irmãos, porque, lamentavelmente, eu vou falar no sentido negativo, existe um conceito errado em relação ao testemunho do Senhor. E aqui eu fiz uma abordagem que eu vou, se os irmãos me permitem, na introdução. Sim, Através da história cristã, ouvimos muitas vezes a expressão: Deus está restaurando o seu testemunho. Então, eu participava num grupo que era chamado a restauração do Senhor, né? E sim, quando você ia na profundidade do que significava a restauração do Senhor, então eles estavam restaurando o testemunho da unidade. Por isso chamava-se o testemunho do Senhor. Outra coisa que essa denominação, esse grupo prega, é que eles restauraram o evangelho do reino do Senhor. Então eles fazem uma distinção: evangelho da graça, evangelho do reino, né? Então, olha como que cada pessoa, ou cada grupo tem uma perspectiva em relação a isso. O que é o testemunho do Senhor? E não é interessante? Olha, eu vou continuar lendo aqui. Normalmente esse pensamento é apresentado assim. A igreja no princípio, olha que impressionante isso aqui, irmãos. sim, No princípio, quando? Quando ela foi estabelecida, quando
estava a igreja primitiva lá em Jerusalém, né? E aí os irmãos leem lá que os irmãos se juntavam, eram perseguidos, mas eles oravam em um lugar onde estava tremia. Quando alguém quis introduzir pecado, aí o Espírito já condenou e já matou aqueles dois, Ananias e Safiras. Comia junto, vendia seus bens, colocava os pés dos apóstolos. Então, nós equivocadamente temos uma referência de testemunho a isso. Não que não seja, né? Sim, Mas o que que acontece? Você acha que aquilo é o modelo do testemunho seu. Olha que impressionante, vou continuar lendo aqui. Então, a igreja no princípio possuía simplicidade, comunhão, unidade, santidade, vida espiritual e centralidade em Cristo. Perfeito. Com o passar dos séculos, e aí você te remonta à história da igreja, né? Principalmente vamos dizer assim, as sete cartas do Apocalipse, né? Vamos dizer assim, a sim, igreja em Éfeso representa a igreja contemporânea dos apóstolos, né? Que elas tinham aquele amor, aquela entrega, mas depois, o que que aconteceu? Perderam aquele primeiro amor. E aí, sequencialmente, você vai ver na história a decadência, essa expressão que usa. Com o passar dos séculos, muitas dessas coisas foram se oscurecendo, usa a expressão. Mas eu diria assim, se perdendo isso, né? Então Deus levanta homens, e aí vem a história da igreja, né, Mauri, que nós estamos sim, considerando isso aí, né? sim, A história da igreja, de aquela decadência de escuridão que tinha, vamos dizer, essas escrituras não tinha acesso e era totalmente degradada, né? E representado por aqueles grandes movimentos daquela época, né? Agora, veja bem, então Deus levanta homens servos movidos para recuperar aquilo que havia sido perdido. Aí então você vê a história, por exemplo, Deus levantando Lutero. Então Deus traz restaura algo da igreja que se havia perdido. E assim sequencialmente, homens de Deus, homens que restauraram coisas que se perderam. Olha como que é sim. o conceito, né? E não estamos dizendo que Deus não fez através disso. Não, não estamos falando isso. A verdade nisso, se estivermos falando de manifestação histórica do testemunho. Realmente podemos encontrar decadência, podemos encontrar abandono do primeiro amor, podemos encontrar divisão, né? Que você sabe que depois desses grandes movimentos evangélicos, o que que aconteceu com a igreja? Divisões, 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 né? Podemos encontrar mundanismo, ou seja, você vê aqueles grupos tudo degradado e o mundo dentro da igreja, né? Podemos encontrar formas religiosas ocupando o lugar da vida. Mas precisamos fazer uma pergunta mais profunda. Aí eu gostei dessa expressão aqui. O que realmente foi perdido? Aí vem essa questão, irmão. Cristo perdeu alguma coisa? Cristo perdeu alguma coisa? Sua obra deixou de ser perfeita? A cruz perdeu sua eficácia? A unidade realizada, que fala em Efésios 4, a unidade do Espírito, foi perdida? Vamos dizer assim, porque você vê todo mundo dividido. Deus perdeu a unidade do Espírito, irmãos? Não. Aí, ó, tá vendo, irmãos? O que nós estamos colocando nossos olhos nas situações e nós estamos vendo a situação real em Cristo. É isso que está querendo dizer. É que aos olhos religiosos a unidade está nos homens. Isso, E a unidade está entre o Pai e o Filho. isso. Nele está a unidade perfeita. Aleluia. Ó, olha a leitura aqui. Aqui precisamos distinguir duas coisas: a realidade espiritual estabelecida por Deus em Cristo e a expressão histórica dessa realidade através da igreja. Então, quer dizer, quando você via aquela degradação da igreja, aos olhos humanos parece que você perdeu algo, mas Deus nunca perdeu essa realidade da expressão da igreja ou do testemunho do Senhor. Mesmo que você vê frio todo mundo, Deus não perdeu isso. Deus sempre teve pessoas fiéis a Ele. Ou não, irmãos? Sim, inclusive, irmãos, a má interpretação com relação ao corpo, né? Sim,
Você é um dedo, o outro é uma unha, outro Isso, é alguma parte do corpo, como se Cristo fosse um corpo com faltas, né? sim, Que ele teria imperfeição. isso, Então você vem para completar aquilo que isso, faltava em Cristo. E é, não é assim. não, Ele não é é, perfeito e é completo. sim, E é espírito ainda, como isso, homem. muito bem, irmão. Muito bom. Você tem o PDF ali aberto, irmão? Quer ler? É, Sim. É na página que tem Bom, Hebreus 13:8, né? Aí onde tem o subtítulo em sim, preto. sim. Essa será a nossa linha? É isso? Depois Isso. de trazer? Uhum. Aí entra onde? Aqui No no. Decaete? Acho que começa o título A Cruz Perdeu Sua Eficácia. Esse ali, essa página. Sim. É a linha ali. A cruz perdeu É sua uma eficácia. pergunta, né? Isso. Pode continuar. Certo. O novo homem deixou de existir? Isso. A unidade realizada em Cristo foi desfeita? A nova criação voltou a ser velha? Não. Essa é a resposta. Aqui Não. precisamos distinguir duas coisas: a realidade espiritual estabelecida por Deus em Cristo e a expressão histórica dessa realidade através da igreja. Amém. Pode A continuar. expressão, a expressão pode enfraquecer, o testemunho pode ser obscurecido, o candeeiro pode até ser removido, ou seja, não é pergunta, são Sim. São afirmativas, né? afirmações. Afirmações. Isso. A expressão, vou começar de novo. A expressão pode enfraquecer, o Isso. testemunho Pode. pode ser obscurecido, Pode. o candeeiro pode ser removido. Isso. Mas a realidade que Deus estabeleceu em Cristo permanece perfeita. Amém. Aleluia! amém, amém. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo ou será para sempre. Amém. Hebreus 13:8. Impressionante, né? Quer ler, irmão Mauri? Ok, comentar, É, faz um é, comentário? não, é maravilha, porque é muito distinto, né? Sim. Porque a realidade perfeita está em Cristo. Então, o que estava acontecendo Isso. com toda essa situação? Porque houve uma queda voltando às práticas das coisas antigas, Sim. sendo aperfeiçoado na carne. Aí, observâncias pessoal, é, razoamentos, sofismas, posições, vamos supor, posições de autoridade dentro do grupo que não era o Senhor que distribuiu, a Sim. confusão sobre dons, a imitação de coisa. Então, a gente vai ver que esse aperfeiçoamento da carne, em todas as épocas, distanciou o homem do Senhor. Mas Sim. o Senhor estava no mesmo lugar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, né? É, então, aí tem a continuidade. Essa linha, a decadência acontece na manifestação histórica do testemunho, nunca na realidade eterna que Deus estabeleceu em Amém. Cristo. Essa frase acabou, ela resume, Determina. porque essa frase, irmão, se a gente for a fundo, ela representa as grandes divisões de todo do sistema evangélico, do catolicismo, principalmente do pentecostal, e nas divisões de um monte Verdade. de colocação, né? Então, é muito, 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 muito maravilhoso. Aí eu acho que o irmão vai bater um pouco que Neemias é maravilhoso, Sim. Isso que vai aí. falar da É, é, a oração, né? Se você colocar a restauração, Esdras e Neemias, né? sim. Impressionante. Esse testemunho e a oração lá, irmão. Aquela oração, não sei se você vai falar dessa oração, Sim. em que as pessoas clamavam, né? Sim. Então, sabe o que que vem, vai levar a gente? Arrependimento, Amém. irmão. Arrependimento. Então fala aqui, Sim. quando a realidade e o testemunho não correspondem,
Ó, Neemias recebe notícia de Jerusalém, olha lá. Hum, Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Neemias 1:3. A hum, situação de. Você vai fazer uma analogia da sim, restauração, né, irmão? exatamente, irmão, essa é a ideia. A reação de Neemias é profunda. Hum, Olha aqui, tendo eu ouvido as palavras, sentei-vos e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1:4. E é sim, é tão profundo que se você isso. bobear, você dá para colocar Jeremias nessa Sim, situação. Jeremias entra também. Entra nesse ponto. E Sim, aí você vê, mas peraí, o coração desses irmãos estava onde? totalmente, né? Né? Na, Pode na... continuar, irmão. Você sabe que o exemplo aqui de Neemias é impressionante, porque ele, diante daquela situação, nós precisamos lembrar que depois do decreto do rei para voltar para reedificar, a intenção dos que voltaram era para reedificar os muros e o templo. E o templo. Mas o que fizeram eles? Eles começaram a se dedicar para eles mesmos, edificaram suas casas, né? E aí, então, como que estava o templo? Os muros estavam derribados e as muralhas queimadas. Sim, Como que foi queimado isso aí? Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Ou seja, destruiu não Jesus. fizeram nada. Foram para algo, mas é como dizia assim: você recebeu a Cristo no teu coração, mas você continua sendo um mundano igual que todos. Ué, Prioridade. não é? É, tipo, É. o que que aconteceu? No mudança? Não Não teve houve mudança? mudança, você não tem foco, você foi comprado por precioso sangue, mas você Tô vivendo pra mim. tá vivendo para si mesmo, não tá, É, entendeu? É um exemplo muito bom aqui, mas o que que muito fez bom. Neemias? Ele chorou, né? O versículo 3 é impressionante, né? Neemias chorou. Esse choro não era porque ele perdeu alguma coisa em Jerusalém, é porque Deus tinha, o desejo de Deus era restaurar aquilo. E aí não estava acontecendo. Então você vai ler o desdobramento ali, é impressionante. Aí ele orou ao Senhor e falou com o rei. E o rei autorizou ele voltar. Olha que impressionante, para que Deus dê continuidade àquele propósito. E é interessante, Jeremias, irmão, o exemplo de Jeremias é fantástico, porque Deus levanta Jeremias como profeta para levar o povo ao arrependimento. Mas no final de seu ministério, de tanto sofrimento e pancadas que ele recebeu, irmão, e maltrato e rejeição, ele não conseguiu levar nenhuma pessoa a arrependimento. Foi muito bom isso que você É, falou, irmão. isso. Isso eu fiquei impressionado, só cortando um pouquinho, eu fiquei impressionado com esse testemunho, e aquilo me colocou diante do Senhor, e isso é uma exortação para nós, que muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado. Muitas vezes nós estamos edificando para nós mesmos ou Sim, edificando a obra para Cristo. muito bom, Porque irmão. muitas vezes podemos passar da nossa geração e partir para o Senhor sem ter visto nenhum resultado. Sim, E Jeremias, se você pegar Jeremias, o Senhor não permitiu que ele visse nenhum resultado. E qual foi o resultado futuro? Passou quanto? Aí passa praticamente 400 anos de um gelo espiritual. Aí quem que vem? João Batista. João Batista. Muito bem, bem colocado. Eu fiquei impressionado com essa abordagem. Tá bem. Pode continuar, irmão. Tá bom. Quer falar alguma coisa? E por outro lado, irmão, e por Sim, outro lado, é um consolo também para nós, né? amém. Porque muitas vezes você ora, você faz o serviço, você anda atrás e você não vê resultado. É, Então, às vezes, até bate um desânimo, né? Sim, Mas, puxa, como que não consegue, né? Não sai nada. Mas isso também é uma experiência. Muitas vezes é o próprio Senhor que. Não é que ele não permite que não tenha. Tem, só que não é para nós ver, muitas vezes é ele que está vendo. sim, E ele que está cuidando. Então, isso é um trato do Senhor também, né? amém. irmão, sabe o que fez lembrar agora, ô irmão Genaro?
Sim. Quando eu ouvi uma mensagem que eu estava vindo madrugada. Vê onde que você está edificando. Com Isso. que material, Hum, né? Se é com ouro, prata, pedras preciosas ou feno, madeira ou palha. E esse exemplo aí, irmão, que muitas vezes, se tiver edificando em nós mesmos, e o irmão falou, é verdade, muitas vezes, muita gente se frustra. Pô, mas, cara, tanta palavra está passando, a pessoa parece estar uma porta fechada, e sim. muitas vezes você passa a vida ou como coisa, e o Senhor vai usar outra circunstância. Então, ver como que está edificando. Se a gente está edificando a obra em Cristo para Deus, essa que é o ouro, né? E a expressão de prata, está sendo edificada e você não está enxergando. Verdade. A obra é Deus que te realiza. Amém. Agora, se a gente está realizando ainda com esforço humano, madeira, palha e feno, ela vai queimar no meio do caminho, Verdade. né? Puxa. Então é muito maravilhoso. E isso dá uma correlação muito grande com as muralhas de Jerusalém. Está tudo Olha, derribado, está tudo, né? Amaury, Né? mesmo, viu, Amaury? Oi? Mesmo que a obra seja de feno e palha, essa obra vai queimar, né? Sim. Mas a misericórdia é tão grande que aquele que edificou, ele não vai se perder. É verdade, irmão, é verdade. Para ser E salvo, sabe, salvo como pelo fogo, né? Pelo você sabe uma fogo. coisa boa que o Vitor teve essa correlação, meu irmão? Sim. Porque essa situação de Jerusalém também volta um pouquinho na Babilônia. Os judeus primitivos estavam edificando. Não. Foi os primeiros comércios, as casas estavam bem, só as partes de. A sua vida aqui de aposentadoria terrenal estava muito boa. Foi as primeiras sinagogas que foram fundadas. E eles muitas vezes não queriam sair da Babilônia mais, né? Então, isso daí eu achei interessante. Qual que é o testemunho de restaurar o muro e o templo, o testemunho do Senhor? É a obra de Deus e que ela tinha se perdido. Isso veio até a Sim. relação lá atrás dos Sim. filisteus, que pegaram a arca, levaram. Então, isso é o Senhor tratando. E Amém. aí, quem que leva? Aqueles que estão, os irmãos de frente, orando ali, ó. Isso. Tá ali orando, chorando, Neemias, Esdra, e o Senhor usa, né? Então, para Amém. cada época. Mas para quê? Para restaurar o testemunho que o templo, e ali da restauração de Jerusalém, tipificava o testemunho de Deus para a época, né? Sim. E muito E, bom, Ó, né? é interessante, irmão, que homem nenhum restaura o testemunho. Isso. Mas é Verdade. O próprio Deus que levanta e ele que leva em conta, ele que leva em adiante o seu próprio testemunho. Sim. Até um momento que teve um homem no qual a divindade de Deus esteve nele pleno, ele Amém. veio para testemunhar daquele que Deus preservou desde o Aleluia. início. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Amém. Deus. É isso aí. a, Vai, irmão a, Carlos. a palavra testemunho no grego significa mártir. Sim. Ou seja, claro, a gente sabe pela história da igreja, né? Uhum. Que houve mártires, né? Pessoas também, nós sabemos que o Paulo, o Pedro, eles foram mártires, né? Sim. Mas dentro da história tanto do Antigo Testamento, do povo de Deus, e no Novo Testamento da igreja, houve mártires, né? Sim. Mas é assim, é, o mártir é alguém que presenciou, no caso, voltando para o 1 João capítulo 1, o João falou de alguma coisa que ele viu, presenciou, mas ele também foi mártir, em certo Sim. sentido. Ele foi, ou seja, é alguém que viu, mas ao mesmo tempo ele está disposto a ser martirizado. Não necessariamente você vai ser um mártir no sentido de morrer, ou de ser perseguido, ou de você sofrer perseguição, né? Mas é no sentido de você querer até dar a sua própria vida. No Sim. caso de Neemias e Esdra,
é muito interessante, né? Eu acho que Neemias, a atitude dele em tudo essa questão do povo, quando ele falou assim que mesmo ele não tenha pecado, ele falou que era o pecado dele. Ele se uniu ao povo porque ele era um líder que representava, ele é muito importante para o povo, né? Para o povo de Deus, e Deus usava ele de fato também, né? Então, Sim, irmãos, espiritualmente, o Senhor pode você não passar ser martirizado, mas espiritualmente você pode se tornar um testemunho que manifesta a verdade de Cristo. sim, Por quê? Porque você não é necessário fisicamente ver o Senhor, mas existe uma visão espiritual no teu espírito, e a tua mente compreende, por meio da renovação da nossa mente, uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Por, por qual motivo é que você daria a sua vida, Vitor? Claro, você pode dar a vida para sua esposa, pela sua é, esposa, pelos seus filhos, mas vamos dizer, se você der pela sua família sua vida, não seria o suficiente. Eu estou falando de você por Cristo, porque muitos vão ser martirizados ainda por causa disso, né? Então, sim, irmão, não sei se os irmãos estão conseguindo entender. sim, Então, irmão. testemunho é alguém que manifesta a vida que você vive. E essa vida te leva até o ponto de ser um testemunho diante dos homens. Ou seja, você pode manifestar a nova vida que você tem em Cristo. Você pode manifestar. E por isso você pode até dar a sua vida e estar disposto a qualquer preço restaurar no sentido de trazer a verdade, a pessoa de Cristo em você e nas pessoas também. Não sei se vocês não Sim, estão entendendo o que eu quero dizer, muito né? bom, irmão. Então, porque, irmão, não é a doutrina, vamos dizer, a doutrina da pessoa de Cristo, muitos conhecem, mas a pessoa de Cristo, como aquela que a gente falou no início, né? Aprender a Cristo, não todos. Nesse sentido, restaurar o testemunho do Senhor é importante. Que você vai, Vitor, você conhece muito bem, você sai muito, o Genaro também saiu muito no passado, Sim, você pode enxergar até hoje muitas questões que não são restaurados. Qualquer outro assunto, qualquer outra coisa, mas menos Cristo. Qualquer outra coisa é o centro, mas é menos é Cristo. Então, nesse sentido, você, vamos dizer, restaurar aquilo, irmão, é muito interessante, muito importante. Isso que a gente sim, está falando agora aqui, por exemplo, ele se torna muito importante porque, vamos dizer assim, entre nós podemos falar, mas lá fora não dá para falar muito porque, dizia o irmão assim, é como você tocar o piano para vaca, né? Não dá para entender, o povo não te entende. Então, primeiro você precisa ser um testemunho vivo, manifestando a verdadeira vida que a vida de Cristo que está entre você, para que você se torne uma testemunha visível. E finalizando, isso que o João falou no capítulo 1 é justamente isso: ouvir, ver, contemplar, apalpar e transmitir. Isso seria um testemunho vivo para mim, né? Eu sim. sei que não é muito no que vocês estão falando, mas eu acho que por aí vão as coisas também, né? Amém. Não, excelente. Muito bom. E você sabe que dentro dessa linha aqui não adianta ler, porque ele vai fazer. Só ele vai desenvolver cada item, mas é interessante. Eu deixei aqui uma frase, né? Desse PDF, depois os irmãos podem dar sequência, né? Aqui na leitura que nós estamos, ele tem um ponto número 2. O problema não está na realidade que está em Cristo, ele diz, né? Então, precisamos restaurar a santidade, precisamos restaurar a unidade, precisamos restaurar a vida, precisamos restaurar a comunhão, mas precisamos perguntar 2 pontos. Onde estão essa realidade? Então, quando o nosso foco continua sendo nós, então nós vamos querer que nós restauremos algo que nós perdimos. Mas, em primeiro lugar, nunca foi nosso, irmãos. Por exemplo, quando eu falo de santidade, né? Ou quando eu falo da unidade, ou quando eu falo da vida ou da comunhão, nunca foi nossa. Nós fomos introduzidos nessa realidade. E quando nós perdimos algo, falo individualmente,
Eu que saí dessa realidade. Entende, irmãos? Então, restaurar o testemunho do Senhor, esse testemunho está numa linha reta, sem declínio. Eu que às vezes, que nem, por exemplo, quando você está no cavalo, você sobe no cavalo, o cavalo leva você, né? Mas de repente você decide descer do cavalo e o cavalo vai do lado de você e você vai caminhando a par. Então você deixa de estar como ginete, né? Como alguém que sobe ali no cavalo. Então quando você está no cavalo, vou fazer a figura. Você tem a realidade da santidade, realidade da vida, da comunhão, né? Tudo essa realidade está em Cristo. Quando você restaura, é porque você perdeu aquilo. Você saiu de Cristo. Então, coletivamente, quando nós vemos, eu vou contar um testemunho rapidinho. Quando tinha 16 anos, eu congregava numa igreja chamada Graça e Glória, lá na Argentina. E eu era muito fervoroso, né? Continuo sendo, mas dali era ignorante, não conhecia as escrituras. Então, você sabe que quando eu me converti nessa época, eu ia nas reuniões e todo mundo era fervoroso, cantava, levantava, fechava os olhos, levantava as mãos, alguns até dançavam, tudo alegre, você olhava para os irmãos, tudo alegre. De repente, olha como a minha percepção dentro aquela época. Passou um tempo de eu me congregar, passou uns 6 meses, e eu comecei a ver que os irmãos estavam tudo frio. Eu dizia, né? Ah, os irmãos estão frios. Ó, eu tava cantando um hino desse, ninguém sente a presença do Senhor. Eu falava isso, irmãos. Por quê? Porque para meus olhos, testemunho do Senhor era levantar as mãos, fechar os olhos, cantar e ficar alegre e adorar a Deus. Para mim, esse era testemunho. Mas quando eu não via isso nos irmãos, eu achava que os irmãos estavam frios. Aí sabe o que eu fiz com 16 anos? Eu fui lá na frente, assim, atrevidamente, né? Fui lá. Falei, irmãos, falei assim, me perdoa, irmãos, mas os irmãos estão tudo frios. Falei desse jeito para eles. Eu acho que os irmãos, ninguém está sentindo a presença de Deus. Olha minha ousadia, né? E na ignorância, eu falo para vocês. Aí eu falei, irmãos, eu proclamo um ajuno, um jejum, com uma vigília nessa noite. Quem vai ficar aqui para que o Senhor restaure o testemunho do Senhor? Falei desse jeito. Sabe quantos irmãos ficaram, irmãos, para orar comigo? Nenhum. Dois. Porque dentro de meu olhar, para mim, o testemunho do Senhor era aquelas coisas. Mas você ficou, Vitor? É. Eu expliquei, sim, Você, expliquei que todo mundo não cantava. não, mas você fez a vigília? Não, não fiquei, não ia ficar sozinha, né? E você ficou, então, na sua doutrina? Eu falei, os irmãos tá tudo frio mesmo. Mas você vê como que na euforia, né? A gente ignorante, né? Acha que aquelas coisas é testemunho do Senhor. Então, por exemplo, irmãos, quando eu vejo um irmão que ele anda com a Bíblia debaixo do braço e ele está na reunião todo dia, eu acho que essa pessoa, ela tá guardando o testemunho do Senhor. E eu também sou assim. Eu, quando o dia que não brigo com a Lília, aí tá tudo bem. Aí é um dia glorioso. Mas o dia que eu briguei ou alguma coisa acordei ruim, então esse dia é ruim. Esse dia não guardei o testemunho do Senhor. Não é assim, irmãos. Não é conforme eu tô sentindo ou eu tô achando que é. É conforme nós estarmos em Cristo. Em Cristo, quando nós estamos nele, nós temos o testemunho do Senhor. Individualmente. Agora, se eu individualmente estou no Senhor, meu olhar é diferente. Eu não consigo condenar os outros, irmão. Eu tenho amor pelos irmãos, não é como foi no caso de Neemias. Quando ele viu o testemunho do Senhor lá, que naquela época era reedificar, como ele fez? Ele chorou amargamente, porque ele mesmo estava submergido no querer de Deus. Ele estava lá em Babilônia, em Babilônia, né? Estava lá. Mas seu coração estava onde? Não estava em Jerusalém? É, Ele não podia correto. estar com os irmãos lá, mas ele estava lá porque ele era copeiro do rei, não era? Sim.
Mas quando ele ficou sabendo da situação, ele chorou amargamente, porque o coração dele já estava naquilo que Deus queria. Sim, A posição é quando você está nele, irmãos. muda A- totalmente, né? Quando você está Totalmente. posicionado aí, o que que acontece? É Deus, vamos falar, a obra do Espírito dentro de nós, dentro de uma situação dessa que colocou, porque aí ele é um choro e um arrependimento e um posicionamento, né? Porque você viu, se você considerar Neemias, Esdras, mudaram a posição deles? Não. Josué, Caleb mudaram a posição deles? Não, ele já estava. Moisés, Abraão mudaram a posição? Não. Jeremias, e como os profetas menores, maiores, né, que eu falo aqui, Isaías, né, irmão? Quer exemplo? Então, eu falo, Senhor, que a gente dê um coração para a gente, Amém. de simplicidade, de humildade, né? Que é Amém. Cristo, né? Porque é muito restaurar os muros, né, irmão? Amém. Restaurar as brechas. Deix- Maravilha, irmão. Deixar de edificar nossas casas e edificar aquilo que Deus queria na época, né? Mas, o Vitor, parece que tem um versículo aqui que eu achei, É, dentro da nota que você passou, sim. né? Uhum. Eu vou começar de baixo para cima. Tá. Ele fala assim, é Cristo encontrando a expressão no seu povo. E eu só queria frisar esse assunto, Cristo ser encontrado a expressão no seu povo, em seu povo. Por um lado, a gente tem, vamos dizer assim, Cristo sendo expresso através dos seus filhos, né? Que, que eles têm que ser expressos através dos seus filhos, individualmente. Sim. Mas aqui fala do povo também. Porque quando você vê Neemias, principalmente Esdra, não está falando só de Neemias, está falando de um povo, que era o Sim. povo de Deus, né? Precisava voltar a posição legítima deles para que eles possam é, expressar aquilo que Deus queria. Mas, para entender melhor isso aí, os versículos anteriores falam assim, o segredo está, Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo. O Sim. segundo versículo, Cristo é a nossa vida. Colossenses 3:4. Aí, uma nota embaixo fala assim, primeiro a pessoa, depois a expressão. Sim. Então, o segredo não é você imitar, como diz aqui, né? Isso. Não é tentar imitar. Lógico, na nossa mente lógica diz que você tem que imitar. Na É. verdade, mesmo que o Paulo tenha falado imitar, é, assim, ele foi muito ousado dizer que tínhamos que imitar ele, né? Porque, vamos dizer assim, eu iria imitar alguém que realmente vivesse Cristo. Quando eu sei que eu tenho algum defeito, não, eu faria, não, eu não quero imitar aquele homem, não. Mas aqui, irmãos, um ponto importante não é que a gente não vai querer voltar àquilo que era a igreja primitiva. Mas primeiro, para isso acontecer, como eles tinham também, primeiro você tem que ter a pessoa. Depois você vai ter a expressão. Isso. Primeiro aquele que foi martirizado É para que nós verdade. sejamos a testemunha do Senhor também. Entendeu? Então, como que Amém. eu posso entender essas coisas? Não tem como entender se você primeiro não tem Cristo. Amém. Aí tem uma outra expressão que fala assim: primeiro Cristo, depois a forma correspondente a Cristo. Então, É não é a verdade. minha forma, não é a tua forma, não é o meu jeito, não é o teu jeito. Primeiro tem que ser a pessoa. E Amém. é muito, muito forte isso aí, porque imagina, irmão, a gente tem que deixar de viver nós mesmos. Como Paulo disse, que é uma palavra, uma frase muito forte quando ele falou: para mim o viver é Cristo. Eu não tenho coragem disso aí, não. Eu vivo ainda para mim mesmo. Eu sou ainda eu, muitas vezes, mas eu tenho que falar pela fé. Amém. Porque mesmo que não seja 100% real na minha vida, na minha prática, em Cristo é, né? Mas assim, nem em mim não existe ainda totalmente essa realidade, então eu tenho que falar pela fé. Amém. Pela fé, para mim, o viver é Cristo. E eu morrer, o que que é? Como que É é? ganho? É Para mim lucro, é ganho, é lucro, lucro. ganho, Olha lucro. só, vou dizer isso aí.
Quem que vai gostar morrer totalmente na sua opinião, no seu jeito de ser, na sua... mas como é que eu vou ser testemunho do Senhor se eu não morro primeiro? É, Tem que morrer primeiro, não tem jeito. Ou seja, não é o lógico do homem, mas é o ilógico do homem que Deus faz. Aquele sim, versículo que falou assim, em Coríntios, né? Aquilo que é, como chama? Destruirei o entendimento dos sábios, né? E ele fala da cruz. Como que ele vai destruir o entendimento dos sábios? É a cruz que mata, é a cruz que elimina, é a cruz que acaba com tudo. Até com o entendimento natural do homem, né? E lógico, em ressurreição, ele se torna real para a nossa vida, né? amém. Porque seria só, se ficasse só na morte, ele seria uma coisa objetiva, longe de nós, não tinha nada a ver conosco. Mas a ressurreição, ela mostra que há uma realidade que Deus aceitou, o Deus Pai aceitou, então ele ressuscitou por causa disso. Hum. Amém, irmãos. Muito rico, irmão. Muito bom. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. É verdade. Amém. Quer fazer uma reflexão, irmão Mori? Não, eu estava realmente, o que o irmão considerou, a gente tem que observar realmente, é, estar na fé, estar em Cristo, para que a gente não venha se apoiar em nós mesmos, né, irmão? Amém. Então, eu vejo que é uma riqueza muito grande a gente, o que o Senhor está fazendo na vida de cada um de nós, Amém. né, irmão? Porque hoje eu acredito que nós, com poucos irmãos, nós somos muitos, que é o corpo de Cristo, mas o Senhor tem dado entendimento para não estribar nas obras da carne, Sim. de falar, ó, ninguém aqui é melhor que ninguém, porque sabemos que somos iguais, né? Então, isso daí eu vejo que é uma maravilha que o Senhor está Amém. fazendo. Essa restauração do testemunho começa dentro de nós, Amém. né? Se realmente nós estamos realmente expressando Cristo, quantas pessoas possam ser também ajudadas através do nosso compartilhar Verdade. né? Então, gratidão. Tem tido muita gratidão a Deus, porque a nossa vida está se palpando no comer a palavra Verdade. e, através de Cristo, viver o Evangelho, que é a pessoa de Cristo, né? Amém. Então, é só gratidão, né, irmãos? Maravilhoso. Amém. Deus Aleluia. seja louvado. Ó, eu vou, Alegria. irmão, ter que parar, que eu tenho que arrumar, que eu vou sair de viagem. Tá E bom. eu tenho que dar uma ajudada, mas no domingo nós estamos aí, Tamo junto. junto se Deus permitir, Amém. ouvindo a palavra, né? Pode Sim. ser que eu esteja na estrada, mas com certeza eu estou junto com os irmãos. Tá bom, amado irmão. Tá bom? Alegria, hein? Irmão Aleluia. Carlos, Obrigado família, o irmão por compartilhar Renê, de todos. o irmão Genaro, tá bom? Tá bom. Graça e Abraço, paz. irmã Lília, irmão Vitor, tá bom? Obrigado, irmão. Graça e paz, irmãos. Que o Amém. Senhor abençoe nossas viagens. Tá bom. Amém. Tchau, Amém. tchau.